O Gui Salas tá de parabéns. O aniversariante do fim de semana fez a pole no sábado, venceu no domingo em uma etapa repleta de emoções na Stock Car. Fala galera, sopa na voz. Antes de qualquer coisa, não esquece, se inscreve, deixa o dedo no like também, ajuda bastante. Deixa um comentário, fala pra mim aí o que você achou dessa etapa da Stock Car, se você assistiu. Se você não assistiu, assiste e depois deixa o teu comentário. Não esquece de deixar o sininho ativado e se você tiver aquele grupo de resenha, galera que gosta de falar de automobilismo, compartilhe o vídeo com eles também. Nas redes sociais, @canal Bandeira Verde, estamos no Facebook, Instagram, TikTok, Quai, estamos em todas as redes sociais possíveis e imagináveis e aos poucos a gente vai trazer algumas novidades por lá também. Corrida épica em Interlagos e a gente costuma fazer sempre a volta lenta, como eu brinco por aqui, né, nos autódromos onde as categorias brasileiras correm e a gente fala depois. E tem canal grandão do YouTube que vai começar a fazer isso dentro em breve. Muita gente vai achar que é uma baita de uma novidade, mas hoje eu não vou ousar fazer isso, tá? Porque a prova foi em Interlagos e o chefe já fez esse trabalho pra gente. E pô, quem sou eu na fila do pão pra concorrer com uma volta de ninguém mais, ninguém menos do que Ayrton Senna? Então vamos fazer o seguinte, pra mostrar pra gente o traçado de Interlagos, pra gente relembrar, né, o Ayrton Senna aqui no próximo dia 1º de maio, infelizmente aniversário de falecimento do nosso ídolo, do maior piloto da Fórmula 1 na história. A gente vai dar uma volta em Interlagos com ele narrando. E a gente começa a entrada da pista pela saída do Ayrton Senna. Estamos em terceira, quarta, quinta marcha na entrada da reta oposta. A sexta marcha e toda a potência do motor e a freada aos 100 metros. Para a terceira marcha, da descida do lago. Saindo aqui, toda a potência, terceira, quarta, quinta, meio do lado da pista, aceleração total. Redução para a quarta marcha nessa subida. E a gente agora entra numa freada forte para o misto do circuito, curva mais lenta do circuito, em segunda marcha. Pois a esquerda no mergulho aqui, joga a terceira, veja a potência. Vai para a quarta e freada novamente, outra curva lenta em segunda marcha. A saída dessa curva vai para o mergulho, terceira, quarta, quinta marcha, uma curva bem veloz, bem difícil. Agora a freada para a entrada da subida da reta, em terceira marcha. Aqui, veja toda a potência, vai para a quarta, quinta, e agora sexta marcha. E aqui se completa a volta do circuito Interlagos. A freada do Ayrton Senna. Tá aí, Ayrton Senna, 1994, correndo de Williams em Interlagos. Existe muita gente que ainda acha que essa volta foi a volta da pole position, que não faria o menor sentido, né? Até porque ele sai dos boxes, mas de fato o Senna cravou a pole position nesse fim de semana e tem muita gente que também tem uma memória afetiva dessa corrida e diz que ele venceu essa prova. E tem gente, inclusive, que acha que essa volta narrada foi durante a prova. Nenhum, nem outro. Ayrton Senna não completou a prova. Quem venceu foi o alemão Michael Schumacher, brasileiro melhor colocado. Rubens Barrichello estava correndo por lá, nós vamos falar dele daqui a pouco. Ele fez a quarta colocação. Mas nós não vamos falar de Fórmula 1, isso aí deixa para os canais grandões falarem, e eles falam com muito mais propriedade, inclusive, do que eu. Por aqui o nosso assunto é Stock Car Brasil. E o assunto hoje é o Guilherme Salas, Gui Salas, que é cria das categorias de base da Stock Car, ele que correu e ganhou, inclusive, a Stock Light em 2019, fez um baita de um fim de semana, é o nosso personagem da semana e estava de aniversário. No sábado, Gui Salas completou 32 anos e cravou a pole position. Ele que leva o troféu Snapdragon, 7ª pole position da carreira do Gui Salas na Stock Car, e essa num gostinho muito especial, né? Inclusive na entrevista depois ele bastante emocionado, chorando, e a gente pode imaginar, né? Pô, no dia do aniversário você cravar uma pole position é realmente algo muito especial na vida do piloto. E foi histórico para a Stock Car como um todo também, né? Porque, afinal de contas,
Nesse fim de semana a gente teve a largada de número 160 na história da Stock Car em Interlagos, especificamente na pista de Interlagos. Nós já falamos sobre isso. Tem aqui um vídeo relacionado, se você não acompanhou, falo um pouco sobre essa história das 160 largadas, trago também algumas informações históricas a respeito disso. Confere, esse vídeo tá bem legal. É um vídeo pré-corrida, mas tem muita informação legal lá que, se você não assistiu, vale a pena dar uma conferida. E é claro, né? Fim de semana mais do que especial pra galera que correu, que estava dentro da pista fazendo essa história acontecer na Sprint Race, que foi de fato a 160ª largada da Stock Car em Interlagos. Com vitória de estreante, vale destacar. Léo Reis venceu, faturou essa prova. O Gui Salas não conseguiu vencer a sprint, daí também já seria pedir demais, né? Mas em compensação, o Léo Reis fez uma prova épica. Você já acompanha algumas imagens na tela. O Léo Reis fez a festa e conduziu muito bem o carro 293 para uma importante vitória e, olha, fazendo provavelmente a ultrapassagem mais bonita do fim de semana sobre o experiente Felipe Massa. Felipe Massa, que estava de aniversário também, celebrando 45 anos de idade. E vou falar, viu, essa ultrapassagem foi a mais bonita, não da Stock Car, tá? Mas entre todas as categorias, as 4 categorias que correram nesse fim de semana, o Felipe Massa, que havia conquistado a liderança na prova num undercut muito bem feito, ele perdeu muito desempenho depois do pit stop e acabou terminando a corrida apenas na 13ª colocação. O Léo Reis não quis saber, papou a prova e o pódio foi completado na pista por Alfredinho Ibiapina e também pelo Gaetano de Mauro. E o Gui Salas, que a gente havia falado lá que tinha feito a pole, termina na 6ª colocação, uma boa posição até para o nosso pole position da corrida de domingo. Importante lembrar, né, que o quali define a classificação da prova de domingo. E agora sim a gente salta para domingo para a prova principal, largada de número 161 na história da Stock Car Brasil em Interlagos, num dos autódromos mais importantes do mundo. E daí a corrida de domingo, você já sabe, né? Ela é mais longa, tem 50 minutos contra os 30 da prova sprint, 50 minutos mais uma volta, e nessa aí sim o Gui Salas deu um show. Ele aproveitou a pole position, largou muito bem, ele chega a abrir uma vantagem ok, porque o Nelsinho Piquet, que vinha na 2ª colocação, precisa se defender do Rubinho Barrichello, que vinha na 3ª colocação. Olha os caras que estavam atrás do Gui Salas, né? Dois monstros do automobilismo mundial. E lembra que a gente falou do Rubinho, né? Que estava em Interlagos lá, 1994, terminando na 4ª colocação, aquela corrida da volta que eu mostrei do Ayrton Senna. E o Rubinho tá aí na atividade, botando pressão nos caras, tanto nos experientes quanto nos novinhos, e essa pressão foi boa pro Gui Salas até certo ponto, porque o Léo Reis, que venceu a primeira prova, ele se enrosca ainda no S do Senna na primeira volta, ele e o Enzo Elias, e acaba provocando um safety car e a relargada. Inclusive o Léo Reis nem volta para a prova, tá? Ele ficou de fora. Nessa relargada, aí sim o Nelsinho Piquet vem melhor, tanto ele quanto o Gui Salas abrem espaço, o Gui Salas continua na liderança, e aí o Rubinho tem que se defender da galera que vem de trás e comandar aquele comboio que vai atacar os dois, o líder e o vice-líder da prova. E aí onde tudo acontece na Stock Car, na prova principal, é na janela de pitstops, né? Onde acontecem os undercuts e tudo mais. Não foi o que aconteceu dessa vez, o Gui Salas volta muito bem, inclusive depois da janela ele abre uma vantagem de mais de 3 segundos, inclusive, pro Nelsinho Piquet, e aí ele consegue dar uma administrada de leve porque essa diferença caiu bastante. O Nelsinho Piquet terminou a prova pressionando o Gui Salas, mas não conseguiu ultrapassar. O Gui Salas cruza a linha de chegada no P1, P2 do Nelsinho Piquet e no P3 Rubens Barrichello, completando o pódio, teve sambadinha e tudo na hora do pódio. Com isso, classificação, eu vou ler aqui, vai aparecer na tela aí para você. Felipe Fraga, líder do campeonato, terminou em 5º lugar essa prova, ele tem 311 pontos depois da sprint e da prova principal. Na sequência, Rafael Suzuki, 4º colocado nessa prova. E aí você vê, 4º e 5º colocado, líder e vice-líder do ranking em geral, porque a Stock Car é um rally de regularidade, né? Você tem que estar sempre pontuando e pontuando bem. O Rafael Suzuki surge na 2ª colocação com 200
266 pontos. Gabriel Casagrande, que na sexta-feira tinha feito o melhor tempo de pista em Interlagos, terminou na sexta colocação e aparece em terceiro lugar no ranking. Ele tem 255 pontos. Rubens Barrichello, pódio na prova, 241 pontos. Na sequência dele vem o Felipe Massa, 235 pontos. É o top 5. Ainda na sequência tem Arthur Laich, Nelsinho Piquet, o Gui Salas, o Júlio Campos e o Enzo Elias completando o top 10. Tá na tela aí para você a informação completa com a pontuação de cada um deles. E nesse fim de semana a gente também teve a estreia nessa temporada da Stock Light, a categoria de acesso para chegar na Stock principal e, claro, né, revela pilotos aí para outras categorias mundo afora, né, grandes talentos, principalmente a molecada mais jovem que está surgindo e está surgindo uma turma muito boa. No ano passado a SG28 fez o campeão, foi o Pip Bites. Nós já falamos da relação Pip Bites SG28, tem um vídeo relacionado aqui, vale a pena você dar uma conferida. Ele que não corre esse ano com a SG28 na Pro Series. Porém, quem fez bonito dessa vez foi a W2 Racing. Você já está vendo algumas imagens na tela. O Vitor Thierry venceu a primeira corrida. Ele foi seguido do Gabriel Cunningham, seu companheiro na W2, dobradinha. E o Enzo Bedani completou o top 3. Segunda corrida, quem assistiu achou, pô, estão reprisando a primeira prova. P3 foi igual. Mesma ordem, inclusive, tá? O Vitor Thierry em primeiro, Gabriel Cunningham em segundo e na terceira colocação, Enzo Bedani. Teve alteração só na terceira corrida e aí inverteu o P1 e o P2. O Cunningham ganhou, segundo lugar para o Thierry, mais uma dobradinha da W2. E o Luiz Trombini, curitibano, meu conterrâneo Luiz Trombini, foi quem fechou o P3 nessa prova. Para quem está perguntando, o Enzo Bedani ficou apenas na quinta colocação, mas ainda assim uma boa posição de final de pista para o Enzo Bedani, que foi muito bem nas duas primeiras provas. Dois detalhes interessantes, duas curiosidades. O primeiro detalhe vai puxar vários deles. O nosso querido Vitor Thierry é rookie nessa temporada. Ele é estreante. E esse menino de apenas 16 anos, que já era o vencedor mais jovem da Turismo Nacional, em novembro do ano passado ele venceu uma prova na Turismo Nacional e ganhou esse rótulo, né, esse mérito de ser o piloto mais jovem a ganhar uma corrida por lá. Por aqui ele venceu as duas primeiras provas como rookie. É muito provavelmente, aí se eu tiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários, mas é muito provavelmente a primeira vez na história da Stock Light que um estreante vence as duas primeiras provas no mesmo fim de semana ainda por cima, né? A Stock Light correu 3 vezes em Interlagos. Outro detalhe interessante é que ele tem pouquíssimas provas no asfalto correndo de turismo, tá? A galera tá falando, pô, ele tem pouco, ele não tem nem 10 corridas no asfalto, já chegou chegando. Ele corre de kart desde os 10 anos de idade. Obviamente é outra dinâmica, mas experiência ali não falta. Só que onde ele se destacou de fato, e essa experiência contou muito para ele na pista e demonstrou uma maturidade imensa, foi no simulador, né? Nas corridas virtuais. Então o menino de ouro, tá surgindo aí uma nova fera, quem sabe uma nova lenda do automobilismo brasileiro. Vale a pena ficar de olho, o Vitor Thierry, o astro da W2 na Stock Light. A outra curiosidade é especificamente sobre a equipe dele, a W2, que fez não apenas 3 dobradinhas de topo de pódio, mas também fez vitória em outra categoria que correu nesse fim de semana. A W2 foi a equipe que conquistou vitória na TCR South America. Mas o seguinte, essa história do TCR eu conto para vocês no vídeo de quarta-feira, onde nós vamos também falar da Fórmula 4 Brasil e do Otávio Mesquita. Otávio Mesquita? Sim, Otávio Mesquita, aquele mesmo apresentador do SBT, piloto também, né? Pilotou várias vezes, tem uma Fórmula 1 pendurada na casa dele. Vocês vão entender tudo. Se você não assistiu, não entendeu o que aconteceu na Fórmula 4, não tem problema. Eu te conto no vídeo de quarta-feira. Ficamos assim, combinados? Então, antes de mais nada, não esquece, se inscreve, deixa o teu like, deixa um comentário se você gostou do vídeo. Se você não gostou, deixa o dislike também, não tem problema. Se você puder fazer o favor, compartilha esse vídeo no teu grupo de resenha aí, aquele grupo. Quem gosta de automobilismo tá sempre nos grupos, aí onde a galera também gosta, no grupo do simulador, no teu grupo do kite, enfim. Compartilha esse vídeo, ajuda ele a chegar a mais uma pessoa. Se você trouxer mais uma pessoa para assistir e se inscrever no canal, você já vai estar ajudando bastante. Nas redes sociais, @canal Bandeira Verde. Estamos no Facebook, no TikTok, no Instagram, no Quai também. E aqui nos shorts
de vez em quando a gente também traz alguns vídeos mais curtos. Eu confesso que eu tô devendo para vocês mais conteúdo nas redes sociais, mas dentro do possível aí esse exército de um homem só vai começar a preencher mais com conteúdo as redes sociais. Segue por lá, vai ajudar bastante. @canal Bandeira Verde no YouTube, em todas as redes sociais você vai encontrar a gente, beleza? Eu volto durante a semana, na quarta-feira, trago para você a TCR South America. Vamos falar sobre o que aconteceu. A corrida foi muito divertida e também vamos falar da Fórmula 4 Brasil e as 3 corridas que aconteceram na estreia da categoria em 2026 em Interlagos. Tem alguma categoria que a gente tá tendo aqui no Brasil que eu ainda não falei que você quer falar? Deixa a sugestão aqui também, tá? Estamos abertos a sugestões. Um beijo do Gordo. Não esquece, se você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever clicando aqui. E clicando aqui do lado, eu falo de uma outra categoria de turismo que já está correndo, a NASCAR Brasil, onde eu falo tudo o que aconteceu na primeira etapa de 2026. Assiste e fica aqui com a gente se você ainda não viu.